Olá, meus queridos amigos, eu sou Elisete Protásio, um dos membros do Lar Ismael, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o quadro Momento do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Deixai vir a mim os pequeninos, os itens 18 e 19. Esse daqui é parte da instrução dos Espíritos e nós vamos ler e comentar um pouco. Antes disso, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, que nos envolva, que nós possamos entender a lição, que possamos colocar no nosso dia a dia, porque é isso que são as lições do Evangelho, elas são um roteiro para a nossa vida e que ela possa entrar no nosso coração, na nossa mente e nas nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos. Instrução dos Espíritos. Item 18. João, o Evangelista. Essa mensagem foi ditada em Paris, 1863. Disse o Cristo: Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar assim não as crianças, mas aos homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. O item 19 é de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. E ele segue aqui. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos, os débeis, que necessitam de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos, dos infelizes, e eu lhes farei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes este fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes da vossa vida diríeis: meu Pai, que se faça a tua vontade, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim.
Se te agrada, Senhor, apiedar-te da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se esmoreça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra. Pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e vos perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram. E vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. E, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Essa lição, ela é um chamamento e um consolo, não é? Então, quando Jesus disse, né, deixai vir a mim aos pequeninos, aqui na interpretação de João, quando ele diz aqui que nós vamos da desgraça conhecer a esperança, que nós vamos passar da infância intelectual, da infância moral para a nossa melhora espiritual, para a nossa vida melhor mais para frente, ele vem com o problema e com a cura, não é? Essa lição, ela aborda vários aspectos. Eu fiz até aqui uma colinha, né? Ela faz o chamamento para que cada um de nós possamos procurar os homens de passos vacilantes, os tímidos, os fracos, os ignorantes, os sofredores e os infelizes, que ele fala no item 19, e os consolar. Mas como fazer isso? E ele dá aqui exatamente a resposta, com amor e com caridade. Esse vai ser sempre o caminho que Jesus veio nos trazer. Sempre o caminho que nós devemos seguir, o amor e a caridade. Ele fala essa palavra amor em vários momentos da lição, porque realmente é o único caminho, né? E ele usa a criança como exemplo, né, nesta frase, deixai vir a mim os pequeninos, porque quem de nós não se sentiu pequenino? Quem de nós, em algum momento da vida, não se sentiu aqui com passos vacilantes, tímido, fraco, ignorante, o ignorante de não saber como proceder? Qual de nós não passou por sofrimentos e aflições e nos sentimos infelizes? Eu acho que não tem ninguém encarnado na Terra que não tenha passado por momentos assim, né? Mas quando a gente tem o Evangelho dentro de nós e nós procuramos seguir realmente as suas lições, nós temos um guia para que nesses momentos de passos vacilantes nós possamos encontrar no Evangelho a firmeza, encontrar no amor aquele passo firme de seguir adiante, de não desistir, jamais, porque nós não temos motivos para desistir. Nós só temos motivos para ter esperança nas palavras que Jesus veio trazer e não só nas palavras, no seu grande exemplo. Apesar de passar por todo aquele sofrimento na paixão, ele ressurgiu, ele voltou para nos mostrar a vida não cessa com a morte, não é? Então nós temos sim realmente tudo que precisamos no Evangelho para seguirmos com a nossa vida. Quando a gente está fraco, nós podemos nos apoiar nestas palavras. Quando nós estamos ignorantes, não sabendo aonde ir, nós também podemos procurar o caminho nas lições do Evangelho.
e deixarmos de ser tão pequeninos e começarmos realmente a seguir os ensinamentos para nos tornarmos grandes, para sermos pássaro, como diz aqui no final da lição, para que a gente possa sempre seguir para o alto, né? Avante, além, sem parar, sem ser aquele espírito que fica encolhido num canto. Não precisamos mais disso. Essa fase já passou. Nós agora temos todos os esclarecimentos que precisamos no Evangelho, nos livros da codificação. E assim, a minha mãe, ela sempre falava que quando a gente está com um problema muito grave, que a gente faça uma oração e abra o Evangelho ao acaso e leia aquela lição, porque ali vai ter o caminho para a gente. Como isso acontece? Bom, quando a gente faz uma oração, nós nos conectamos ao plano espiritual superior. É aquela oração do nosso coração, aquela oração que nós conversamos com Deus. E quando nós abrimos o Evangelho, ele sempre vai ter uma palavra de consolo, de paz, o nosso caminho para a gente seguir firme, para a gente não seguir na ignorância, para a gente seguir forte, felizes. Por mais que aconteçam alguns problemas, nós vamos conseguir seguir felizes. É como ele fala aqui no final, no penúltimo capítulo aqui. Não, desculpe, no último capítulo, né? Que se a gente tiver amor e colocar o nosso tesouro onde não rói nem a traça e nem a ferrugem, é isso que acontece quando a gente realmente segue as lições do Evangelho. A gente fica forte. O nosso tesouro está aqui e ninguém tira de dentro de nós. Por mais que a pessoa queira arruinar o seu dia, se você está forte com o seu tesouro aqui dentro, com o seu conhecimento de que essa vida é passageira, que nós estamos aqui para melhorar e que vamos melhorar, você segue forte. Isso falando de nós. E o nosso próximo, quando ele está fraco? Quantas pessoas a gente cruza nessa fase de pandemia? Quantas pessoas estão em sofrimento e não sabem por onde ir? O que nós temos que fazer? Amor e caridade. Qual é a caridade? É indicar as lições do Evangelho. A caridade é ouvir a pessoa e ter essa palavra de consolo, e ter esta palavra que Jesus nos ensinou, que é a caridade de mostrar o bom caminho, não é? Às vezes nós estamos lá no Projeto Sirineu e chegam alguns irmãos realmente com um sofrimento muito grande, não é? Às vezes um sofrimento moral, às vezes um vício, como diz aqui na lição, às vezes uma perda. Então, qual que é o caminho que nós temos ali para mostrar para eles? É o Evangelho, é o exemplo de Jesus. E aí, quando a gente começa, né, a ter esse amor, né, a ter essa vontade de ajudar ao próximo realmente, as palavras vêm, principalmente quando a gente está conectado ao plano superior. Porque ao estudar o Evangelho, ao nos instruir, como disse Kardec, né, para o espírita instruí-vos, é o caminho para a gente poder ajudar as pessoas. É o melhor caminho, porque você dar um alimento é necessário. Você dar uma medicação é necessário. Muito mais nos dias de hoje que tantas famílias estão necessitadas. Mas você dar a palavra, você dar o caminho da pessoa de ela buscar o que ela precisa, realmente isso é uma ajuda muito grande. Isso é a melhor ajuda, porque você está ensinando a pessoa a pescar não o pão material às vezes, mas a pescar o pão espiritual, que é o que nos move realmente nesta vida, não é? A gente tem exemplos de pessoas que não tinham nada nesse mundo material, mas que fizeram tanto, né? Nós temos no nosso hall de amigos espirituais a Dona Conceição, que nós tivemos a alegria de conviver com ela. Ela não tinha nada material, mas ela acolhia cada um que chegava na sua casa. E por esse amor que ela tinha,
As pessoas que tinham condições de ajudar materialmente aquelas pessoas que ela acolhia, a ajudavam. E nunca faltou nada a ela. Você chegava na casa dela, era aquele sorriso gostoso, era um franguinho bom. Eu não como frango, mas todo mundo fala que era bom, né? Mas o cheiro era tão bom que só podia ser bom, né? E assim, é aquela acolhida tão gostosa que você recebe. Exemplos na nossa vida, eu tenho certeza que não nos faltam. Nós participamos de um grupo de estudos espíritas e realmente estávamos falando exatamente sobre isso. Quantos exemplos nós tivemos, mas não na minha família, não só no Lar Ismael. Em muitas famílias, as pessoas foram citando pessoas que elas conheciam, né? Uma amiga falou, o meu avô, a outra falou, o meu tio, a outra falou. Sempre existem espíritos de luz, espíritos que nos mostram o caminho aqui encarnados com nós. Isso é a misericórdia de Deus por nós. Nunca nos falta, nunca. Só que nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que essas pessoas também consigam chegar até nós, não é? Então, assim, exemplos não nos faltam. Aí, mudando um pouquinho desta parte, ele fala aqui um pouco sobre a criança na parte do item 18. E então eu separei aqui uma frase, já que hoje foi, no dia que esse vídeo vai ao ar, vai ser o Dia das Mães, e aí eu acho que é importante que a gente fale um pouco sobre a criança realmente. E aí eu separei um texto, ele é muito grande, eu não vou ler todo, mas eu separei algumas partes dele que eu achei muito interessante. Porque fala que é do livro Coletâneas do Além. Esse livro é ditado por diversos espíritos e ele foi psicografado por Chico Xavier. E aí ele fala aqui, o texto chama A Criança é o Futuro. Então no meio dele ele vem lá, a criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. Depois ele vem aqui mais para baixo e fala: é por isso, talvez, que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental junto à paisagem humana, aurelada do sorriso infantil. Aludia, sim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. E então ele segue aqui. Desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não se resume apenas às providências de abrigo e de alimentação do corpo perecível. Cuidemos da criança como quem acende claridades do futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, claro, a criança ela é o futuro. E nós, como educadores, como pais, como os bons amigos que podemos ser da criança, devemos realmente seguir este modelo aqui que ele fala. Não só dar para a criança o que ela precisa de parte material, mas apresentá-la para Deus, apresentá-la a Jesus, aos seus ensinamentos, apresentá-la às boas obras, para que quando ela crescer, para quando ela estiver no nosso lugar de educadores, ela também saiba passar para as pessoas, passar para os seus filhos, que poderemos ser nós mesmos reencarnados, ou os nossos avós, ou os nossos pais,
não é? Na lei da reencarnação, que vamos e voltamos, para que elas possam saber passar amor, saber passar a instrução sobre Deus, sobre a vida de Jesus, sobre os seus exemplos. Que a gente possa acolher as crianças, porque muitas vezes a gente na educação coloca mais castigo do que amor. Às vezes a gente se distrai. Então, que nós como mães, como pais e todas as pessoas que convivem com uma criança, possamos olhar para essa criança realmente como um ser que precisa do nosso cuidado, que precisa da instrução material, que precisa do alimento material, mas que ela precisa principalmente se sentir acolhida e se sentir direcionada ao bom caminho, né? Não nos esquecer que essa criança que está encarnada aqui na Terra neste momento, aos nossos cuidados, é um espírito eterno e que o destino dela é ser o pássaro que fala aqui no final do Evangelho, né? Que ela não sinta o fardo da matéria quando ela estiver maior e no caminho do bem, e cada vez que ela se melhorar, ela se sinta mais leve e voe, né? E voe para longe dos sofrimentos, que ela voe em direção ao amor, ao bem, à caridade que Jesus veio nos ensinar, não é? Tem um outro aqui, item dessa lição que eu gostaria de tocar, que ele fala aqui no item 19, no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, é que Deus, se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Então, que a gente saiba realmente falar essas palavras. Meu Pai, faça-se a tua vontade, não a minha, não somente quando nós estivermos na época boa da nossa vida, mas que nós usemos esse conhecimento que nós temos, que a doutrina nos traz, que Deus não nos pune por nada e que às vezes o sofrimento vem, ele é necessário para que o nosso espírito amadureça, para nos chamarmos às vezes a atenção e para que nós possamos de alguma forma ir melhorando o nosso caráter, ir melhorando a parte espiritual que nós precisamos melhorar, toda a nossa moral, e às vezes é através da dor que nós crescemos, quando não é pelo amor, é pela dor, não é? E aí ele segue aqui: se te agrada, Senhor, apiedar-te da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se esmoreça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Então, quando nós estivermos sem problemas, quando nós estivermos bem, felizes e satisfeitos, que nós saibamos agradecer a Deus e que nós não nos afastemos do bom caminho. Porque muitas vezes acontece que a gente vai para Deus pelo amor, pela dor, e aí quando aquela dor passa, quando a gente resolve aquele problema, o que a gente faz? Só para festa, só para os gozos materiais, só para se ligar aos tesouros que a ferrugem e a traça comem. A gente faz isso. Então, que a gente tenha na nossa consciência gravado, né? E que, como eu falei no começo na oração, que vá para as nossas ações essas palavras, que nós, quando estivermos bem, que nós possamos agradecer a Deus e seguir. Ninguém quer dizer aqui que você não possa aproveitar uma festa, que você não possa aproveitar os bens materiais. Ao contrário, eles estão aqui para nos servir e para que nós aproveitemos, mas não só eles, né? Que nós saibamos colocar a parte espiritual, pensemos em nós como espíritos imortais, não é? Vamos deixar de pensar só no aqui e agora e pensar em nós como espíritos imortais. E então, quando nós estivermos bem, nós não vamos cometer os erros do passado de simplesmente esquecer que Deus está aí, que nós fomos ajudados por Ele num momento difícil e que a gente acaba
fugindo, né, das nossas responsabilidades. Então, não vamos fugir não, porque não vale a pena. E não tem satisfação melhor, não tem alegria maior do que a gente exercer esse amor e essa caridade que ele fala na lição, não é? Vamos responder a esse chamamento de Jesus. Vamos lá, eu me sinto assim muito honrada de que Jesus ele tenha vindo aqui por nós e por mim. Eu tenho certeza que ele veio por mim também, para que nós saibamos um caminho melhor e mais fácil de chegar ao Pai. Então, vamos lá cumprir com honradez, vamos cumprir esse chamado, esse convite que Jesus nos faz para o amor e a caridade e vamos seguir melhor, vamos seguir mais felizes. Eu tenho certeza porque a cada projeto Cirineu que a gente participa, a gente vai lá e atende lá um morador de rua, atende uma família, mas quem sai melhor de lá, quem sai mais feliz de lá somos nós mesmos. Sabe? A pessoa foi atendida, às vezes numa conversa, num ouvido, né? Numa necessidade material, mas nós fomos atendidos no que nós viemos aqui fazer. E quando nós cumprimos com os nossos deveres, quando a gente termina aquele dia e fala, hoje eu fiz tudo direitinho, hoje eu fiz o bem, hoje eu segui os ensinamentos de Jesus, esse dia é mais feliz, a gente acaba o dia muito tranquilo. Comparando com um dia que você errou, que você foi lá, discutiu com o marido, brigou com a filha, chutou o vizinho, o cachorro do vizinho. Que comparação é essa? Não é? O dia que você faz as coisas certas, que você realmente procura seguir os ensinamentos, acorda e fala, hoje eu vou ser uma pessoa melhor que ontem. Eu vou seguir firme no meu propósito de melhorar, de ser melhor. Eu vou seguir firme em me transformar neste pássaro que fala que se liberta, que vai ao cume, não é? Esse é um dia melhor e mais feliz. Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, converse conosco. Nós não temos todas as respostas e procuramos estudar, né, para passar o melhor possível os ensinamentos que nós temos do Evangelho. Mas, por favor, sempre converse conosco, dá o seu feedback do que você tem achado do trabalho do nosso canal, porque a nossa intenção é melhorar sempre, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.